Meu nome é Arthur, tenho 28 anos, moro no interior de São Paulo, e essa é a minha história. Não escrevo este relato por vingança, nem para provar nada a ninguém. Escrevo porque se alguém estiver passando pelo mesmo que eu passei, talvez consiga entender que a dor não é o fim, às vezes é só o começo. Casei com a Silvana quando tinha 22 anos e ela 20. Éramos jovens, impulsivos, apaixonados, e no meu caso, estava totalmente despreparado para o que viria pela frente. Eu era o tipo de cara que sonhava alto, sonhava em ter um negócio próprio, conquistar o mundo com ideias inovadoras e muita criatividade. Mas a realidade não tem paciência com quem tem sonhos mal estruturados. Silvana, por sua vez, era linda, inteligente, decidida. Tinha opinião sobre tudo, uma presença que fazia qualquer um parar para escutar. E eu me sentia pequeno, e ao mesmo tempo grande ao seu lado. Pequeno por não saber como alcançá-la e grande, por ela me ter escolhido para seu parceiro. No começo, nós éramos uma equipe, um time trabalhando em prol do nosso sucesso. Morávamos num apartamento apertado, com móveis emprestados, mas com planos de sobra. As madrugadas eram divididas entre trabalho e lanches pouco saudáveis. Enquanto ela dormia, eu me virava no computador tentando levantar minha agência de marketing. Vendia serviços que às vezes, mal sabia como entregar, só para não deixar o sonho morrer. Silvana trabalhava como auxiliar administrativa numa empresa de contabilidade. Pagava as contas básicas enquanto eu fazia de tudo um pouco. Panfleto, logomarca, site, social media, fotografia, arrisquei até escrever umas copies. Às vezes lavava a louça com um olho no telefone à espera de um cliente responder. Mas algo começou a desalinhar. Enquanto eu mergulhava no trabalho, tornei-me negligente comigo mesmo. Parei de me cuidar, engordei, fui deixando meus amigos para depois. O único brilho nos meus olhos era o da tela do notebook. Eu achava que tudo aquilo era por nós. Contudo, Silvana com o tempo começou a achar que era só por mim. Ela sempre teve um padrão elevado de vida. A família dela não era milionária, mas era muito bem financeiramente. No início, os sinais eram sutis, um comentário sobre um jantar que poderia ser mais caprichado aqui, uma insatisfação com o carro batido ali. Pequenas observações que eu interpretava como motivação. Mas talvez fossem avisos. Com 2 anos de casados, eu tinha conseguido um certo movimento com a agência. Peguei alguns contratos pequenos em Campinas e Sumaré. Nada grandioso, mas pagava o aluguel, o supermercado e um almoço fora aos domingos. Silvana começou a se enturmar com um grupo novo do trabalho. Gente com grana, estilo e planos diferentes, então ela começou a mudar. Mudou no jeito de se vestir, de falar, até no jeito de olhar para mim. Parecia que a vida que a gente tinha já não era mais suficiente. Começaram então as comparações. A Priscila foi para Cancún. A Fernanda comprou um iPhone novo. A gente nunca viaja. Eu ouvia, absorvia e respondia sempre com o mesmo mantra: calma, vai melhorar. Mas ela não queria promessas. Ela queria a realidade. Logo as brigas começaram. Eram pequenas, mas consistentes. Primeiro sobre as contas. Depois sobre o tempo. Você vive somente para essa empresa. E eu, com a ilusão de que tudo era por nós, dizia: é pra gente ter uma vida melhor. Mas talvez ela só quisesse uma vida com menos luta e mais presença. Hoje, olhando para trás, vejo que cometi alguns erros no meu papel de marido, mas eu não fui o único culpado nessa história. O 4º ano foi o divisor de águas. Peguei uma conta grande com uma rede de academias da região. Era a oportunidade que eu estava esperando. Contratei 2 pessoas, aluguei uma sala maior, mandei fazer uma logomarca nova. Estava começando a progredir. Mas Silvana já não estava mais ali. O corpo sim, a alma não, havia perdido o encanto. Chegava tarde, não dizia onde estava, evitava carinho. Eu tentei, insisti. Levei café na cama, flores numa terça-feira, uma carta escrita à mão. Mas o brilho nos olhos dela já tinha se apagado. Até que um dia, nosso casamento eclipsou. Ela havia partido sem aviso. Deixou apenas um bilhete no aparador da sala. Arthur, não é fácil para mim, mas preciso pensar no meu futuro. Nós tentamos. Mas isso não dará mais certo. Se cuida. Li aquele bilhete umas 10 vezes. Como se em alguma das vezes o final fosse diferente. Liguei, enviei mensagens, SMS, sinal de fumaça, falei com seus pais e irmãos, mas nada. Nenhuma resposta. O silêncio do outro lado era mais alto que qualquer grito. Afundei. Passei dias trancado no apartamento, tomando cachaça barata e ouvindo sofrência. É incrível como uma situação como essa tira de você a vontade de viver. Não no sentido de finitude, mas de propósito mesmo. Não comia direito, não respondia aos e-mails, não via ninguém. Era como se tivessem arrancado uma parte de mim. Nada mais importava. Minha equipe tocava a empresa como podia. Após 2 semanas na fossa, um dos meus funcionários veio até minha casa para ver se eu ainda tinha salvação e disse:
chefe, se você não levantar, a gente vai perder tudo. A frase me atingiu como um tapa na cara. Me fez sair daquele transe em que me encontrava. Naquela noite, olhei no espelho e me vi pela primeira vez em muito tempo e eu não gostei do que vi. Decidi mudar, mas não por ela, por mim mesmo. Já era hora de sair daquela situação vexatória. Na manhã seguinte apareci na empresa. Ainda estava com um aspecto deplorável, mas havia dado o primeiro passo. Após me inteirar sobre a situação da empresa, comecei a minha reabilitação. Estranho usar esse termo, pois em sua maioria das vezes está associado ao uso de drogas. Voltei para a academia, cortei o cabelo, comprei roupas novas. Comecei a acordar cedo, meditar, comer melhor. Busquei mentorias, estudei gestão, neurolinguística e psicologia do consumo. Deleguei o que pude e foquei na estratégia. Claro que tinha recaídas, não é tão simples assim deixar para trás um casamento no qual investi tanto, pelo menos no meu ponto de vista, e do nada avançar sem sequelas. Procurei ser forte na maior parte do tempo. Porém, inúmeras vezes ficava divagando, procrastinando e pensando na Silvana, no nosso casamento, nos sonhos e planos que tínhamos, ou pelo menos eu tinha, para o nosso futuro. Muitas vezes me perdia no que fazia por falta de concentração, mas o tempo foi passando, o trabalho aumentando e a turbulência começou a se acalmar. Em torno de 8 meses, consegui dobrar o faturamento da empresa. E em pouco mais de um ano, minha agência era referência na cidade. Fechei contratos com empresas de médio porte, ministrei palestras em eventos locais e fui convidado para um curso de extensão na capital, na USP. Foi num desses eventos que conheci a Isabela. Ela era gerente de produto numa startup de Jundiaí. Inteligente, simpática, prática. Nada de extravagâncias, nada de jogos. A conversa fluiu leve, solta, sincera. Nossos encontros tornaram-se mais frequentes. Começamos com cafés, passamos para almoços, depois viagens curtas no interior. Aos poucos, ela foi entrando na minha vida. E o mais surpreendente, ela cabia perfeitamente. Isabela ria das minhas piadas bobas, admirava minha jornada e não me cobrava ser mais do que eu já era. Pela primeira vez, eu me sentia amado por inteiro, não por expectativa. A calmaria parecia se alojar em minha vida, porém foi então que Silvana resolveu voltar. 1 ano e meio depois de me deixar, ela apareceu na porta da agência. Estava elegante, como sempre. Mas havia algo diferente em seu olhar. Não era mais aquele olhar hipnotizante que eu lembrava. Disse que precisava falar comigo. Eu congelei. O coração acelerou, a boca secou e as pernas travaram. A lembrança do que tivemos me atravessou o corpo. Passado o susto, não esperava e nem queria vê-la novamente. Fiz o máximo para não demonstrar o meu estado. Consegui me recompor e a levei até minha sala para falarmos. Enquanto caminhávamos pude perceber o olhar curioso e apreensivo da minha equipe. Essa história de que somos uma família que muitos empresários pregam, não é totalmente verdade, mas também não é totalmente falso, e eu entendia muito bem a preocupação do meu time. Todos estavam entrincheirados e um dependia do outro. Entramos no escritório e fiz aquele jogo de cena. Perguntei se queria água, café, mas ela recusou. Pedi para ela sentar e então começou a falar. Começou falando que repensou no que fez, nas suas atitudes, admitiu ter agido de forma errada em simplesmente sair, e que eu merecia ao menos uma explicação. Disse que estava muito frustrada na época e que a única coisa que conseguiu fazer foi fugir. Ela me disse que soube do meu sucesso por amigos comuns, que se culpava por não ter acreditado em mim e principalmente por não me ter apoiado. Finalmente disse que se arrependeu, que sentia saudade, que ainda me amava e queria uma segunda chance. Parte de mim queria abraçá-la, queria dizer que também sentia sua falta, que havia esperado por aquele momento por muito tempo e que poderíamos recomeçar. Mas a outra, mais madura, sabia que aquele capítulo já tinha terminado e eu não lutaria contra. Depois que ela terminou de falar fui honesto e lhe disse: eu não sou mais aquele cara que você deixou para trás. Aprendi a me amar, me respeitar e principalmente seguir em frente. Além disso agora estou com alguém que caminha ao meu lado, não à minha frente, ou atrás de mim. Ela chorou. Pediu desculpas. Disse que talvez tenha agido por medo. Eu não a julguei. Cada um faz o que consegue com as ferramentas que tem. Mas deixei claro, eu não voltaria. Depois disso eu lhe dei um abraço carinhoso e desejei sorte. Fechei a porta com o coração leve. Hoje, aos 28 anos, me olho no espelho e me reconheço. Não sou perfeito, mas sou inteiro. Silvana foi um capítulo importante na minha vida, mas não é mais o meu enredo. Isabela é minha escolha de agora. E se o tempo permitir. De sempre. A dor me ensinou. A queda me fortaleceu. A superação não veio com vingança, mas com autoconhecimento. E a maior conquista não foi profissional. Foi me olhar com orgulho e dizer: você conseguiu. Nem todo mundo que vai embora é vilão. Nem todo mundo que fica é herói. Somos todos humanos, tentando acertar em meio aos nossos erros.
Silvana seguiu o impulso dela. Eu segui o meu. E no fim, tudo ficou como tinha que ser. Toda relação é uma construção a dois. Quando só um constrói, vira ruína. Mas até nas ruínas pode nascer uma nova fundação. Depende de onde você decide levantar sua próxima casa. Meu relato é sobre amor próprio. Sobre se perder e se reconstruir. Sobre entender que não é preciso se anular para ser amado. E que quem vai embora não leva tudo. Às vezes, deixe espaço para algo melhor entrar. Inscreva-se no canal para mais histórias reais, tocantes e sem clichês. Deixe seu like e comente. Você também já foi abandonado e deu a volta por cima?